Bom, novamente obrigada pelo convite. Eu não sei se eu vou conseguir colocar todos os olhares do futuro, porque eu mesmo tenho muitas dificuldades, mas eu posso, e acho que devo aqui, mostrar um pouco um processo que internacionalmente começa a ganhar contornos, o corpo, para lidar com essa transição. Todo mundo no jargão internacional fala justa, né? O que já define uma complexidade enorme, particularmente nessa relação entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, mas voltada a um futuro com mais resiliência a clima e de neutralidade de carbono. Então, se eu posso dizer, do ponto de vista da mensagem política que está hoje na mesa, é uma mensagem de olhar o futuro com resiliência climática, o que significa dizer que nós vamos experimentar, sim, impactos e mudanças associadas às questões climáticas. Tá? Isso não é só o reconhecimento do IPCC, que finalmente afirmou que o homem causa a transformação climática, mas o fato de que, mesmo correndo com as ambições, que estão muito aquém do que nós precisamos para fazer frente a esses desafios, nós já estamos experimentando, e a tendência é experimentar mais ainda impactos relacionados a esse aumento da temperatura, que é de 1,2, e que Paris, na realidade, preconizava isso muito mais à frente. Eu, particularmente, acho, vou aqui especular, que eu vejo 1,5 antes de 2030. Tá? Então, isso é uma coisa que está mexendo, vamos chamar assim, com a capacidade de mudança no curto prazo. E aí o meu ponto, para chegar em 2050, você tem que entender o que acontece no curto prazo, você tem que entender o impacto do curto prazo, e esse impacto tem duas variáveis importantes. Os efeitos da crise da Covid, isso é extremamente importante de ser observado no mundo, os efeitos econômicos, os efeitos sociais, tá? E os efeitos da chamada diplomacia, ou das desigualdades, da incapacidade do sistema internacional de lidar com todas as variáveis de uma crise global. Acho que a crise da pandemia deixou isso muito evidente. E, por outro lado, também a complexidade que significa fazer os países, principalmente os países em desenvolvimento, pensarem além do curto prazo. Né? Então, o Brasil é bem representativo disso. O Brasil é um país que tem uma dificuldade enorme de pensar a longo prazo, e o curto prazo é uma tensão, como nós já falamos anteriormente, de como é que eu postergo decisões que foram ditas aqui, cortar na carne, tá? Foram expressos e não tem, no meu entendimento, visão climática ou reorganização para viver no mundo, que o risco climático vai ser uma realidade, vai crescer a sua importância na discussão da qualidade de vida se a gente não for capaz de cortar na carne. Então, existe uma complexidade política, e como eu imagino que o Viola deve ter tratado disso, isso resvala também na chamada reorganização da ordem internacional. Tá? E agora eu quero dizer para vocês que, embora todo esse trabalho seja muito complexo, eu acho espetacular a oportunidade que esse encontro deixa muito claro. Nós estamos negociando o futuro. Então, é preciso ter um comportamento afirmativo, assertivo, de que não tem como desembarcar do planeta, mas, por outro lado, nós temos papel, sim, na construção de soluções. Um segundo aspecto que está na mesa, que eu vou chamar a atenção, que acho que vocês não tiveram acesso, há cerca de 10 dias saiu um documento do secretário-geral da ONU chamado Our Common Agenda, ok? Que Márcio, a nova visão do multilateralismo para o futuro. Tá? Então, vocês vão ver que a crise climática está na centralidade, não só a crise climática, a gente chama isso de Triple Environmental Crisis, ou de Tipping Point Environmental Crisis, que traz a questão da crise climática, a questão da biodiversidade, a questão da poluição. Isso está na centralidade dessa nova equação da ordem internacional, do multilateralismo, dos sistemas, da renovação de como está sendo pensado, e isso deverá guiar nos próximos 5 anos, ou seja, nesse período de curto prazo,
novas conferências, nossas cúpulas mundiais de repactuação pós-Covid, né, impactados pela questão da Covid, de repactuação de temas que envolvem todas as sociedades do mundo. Essa repactuação, como eu disse anteriormente, passa pelo debate de desigualdades, ou pelo debate social, repactuação social, a questão de direitos humanos, mas passa também pela questão, por exemplo, do gênero, tá? O maior engajamento da questão de gênero nas soluções desse mundo que se apresenta. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque há uma grande preocupação de um alinhamento dessa questão de clima, que é determinante, todo mundo está sob o guarda-chuva do clima, com o pós-2030, com o Sustainable Development Goals, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda de Sustentabilidade, onde ali você tem uma série de recomendações, de caminhos, onde você conecta as coisas. E essa agenda que está colocada, que eu chamo esse realinhamento com a contemporaneidade, não é mais um tratamento individual, é um tratamento de conexão de coisas e de enfrentamento às chamadas falsas notícias, ou as fake news, ou a chamada infodemic, tá? Uma pandemia de informação que o mundo vive. Essa conexão de agendas, conexão de temas, que deve permitir avanços e deve permitir a criação de novos espaços políticos de diálogo e de negociação do ponto de vista macro global. E aí destaco aqui a importância do G20, tá? A importância do G20, e aqui uma observação, o G20, que tem as 20 maiores economias do mundo, terá como na presidência, ano que vem, a Indonésia, depois a Índia, depois o Brasil. É uma oportunidade ímpar para a gente tentar construir algo sobre florestas, tá? Compromissos ou uma visão geopolítica mais estratégica, onde a questão climática deverá trazer, na minha opinião, não só o fim do desmatamento, mas uma visão mais estratégica sobre a questão das florestas, particularmente as florestas tropicais. Ou seja, não existe 1,5 graus sem a Amazônia em pé. Tá? Não existe isso. Então, é óbvio que você tem que ter um novo mindset, uma nova mentalidade política que trate sobre isso nos fóruns onde as decisões, onde o mundo vai estar equacionando esses novos espaços. E isso requer não só a liderança dos governos, das instituições de Estado, mas liderança da sociedade, tá? Um amadurecimento e uma relação mais estruturada sobre os nossos interesses da conservação e do desenvolvimento, como é que essa agenda entra nessa agenda, essa agenda de conservação, de meio ambiente, o socioambiental, como o Brasil sempre tratou, isso é contemporâneo em relação ao mundo, o mundo está aprendendo a juntar o social com o ambiental, enquanto o Brasil sempre praticou isso, como é que isso entra nessa equação de um mundo contemporâneo e onde o clima é, de fato, talvez o guarda-chuva de maior apelo no curto prazo. Isso significa dizer o redirecionamento dos papéis e dos espaços políticos de Estado, sociedade e do setor privado. Ou seja, quando se discute governança, que é um assunto que vai certamente nos mobilizar nos próximos anos, a governança climática não só global, mas como é que ela se traduz nos interesses nacionais, nos players subnacionais, nos aspectos regionais, e como é que a sociedade civil vai se organizar para isso. Na minha perspectiva pessoal, de todo o meu aprendizado, tudo que nós temos aqui, até hoje, é um aprendizado, mas o que a demanda do futuro vai requerer novos arranjos, vai requerer que nós possamos ser muito inovadores, é muito além do controle social. Tá, Márcio? Eu tenho falado isso em algumas reuniões. O controle social é importante, mas é muito além que isso, porque, por exemplo, está nessa discussão a valorização da democracia versus os regimes autocráticos. Tá? Então, isso está na discussão global. Você enfrenta clima sem transparência, sem engajamento de sociedade, sem entender como é que a população e a sociedade serão mais impactadas. Então, é uma discussão extremamente importante quando a gente observa a disputa dos Estados Unidos de um lado versus a China do outro, quando se discute aumento de ambições. Isso tudo está conectado nas discussões políticas e geopolíticas, e, obviamente, o Brasil, que tinha uma situação extremamente confortável, você pode dizer do ponto de vista político, hoje tem essa agulha, né, se deslocando em função das recentes posições políticas que o governo do Brasil resolveu externar para o mundo. Isso leva a situações muito desconfortáveis, vou usar uma expressão diplomática, mas, por exemplo, ontem o ministro de Relações Exteriores do Brasil, que está em Paris para a reunião da OCDE, não foi recebido pelo governo francês.
Tá? Isso é algo impensável na equação política do Brasil com a França, por exemplo, na relação bilateral. E, obviamente, a gente tem que entender que isso não é tão trivial desatar nós, em função, mesmo esse governo indo embora, eu espero que vá embora rápido, nós teremos muito trabalho como sociedade, tá, Isis, de construir esses caminhos de interlocução com essas sociedades no mundo. Então, são dois caminhos, os caminhos de facilitação de pontes de uma sociedade civil brasileira com o mundo desenvolvido e com o mundo de desenvolvimento. E aqui um ponto importante. O chamado SAUS não tem liderança expressa em clima, liderança global. Você só ouve falar das lideranças globais de países do norte. Construir lideranças, que era o que o Brasil estava construindo no passado, me parece extremamente relevante. Nós temos isso espraiado, nós não temos isso caracterizado, consolidado numa agenda, ou duas ou três, que seja uma voz que permita, com isso, mobilizar países e sociedades na direção daquilo que nós queremos afirmar. Por isso, a construção de um Green Global South pode ser algo desafiador, importante, mas que relaciona o lado de cá do mundo, o lado ocidental, de países em desenvolvimento, com os mercados e os interesses dos países asiáticos. E por que eu estou dizendo isso? Não só pelos mercados internacionais, pelos fluxos, por exemplo, do comércio, da agricultura, do setor florestal, mas por conta de uma possível definição de novos estándares internacionais pela China ou pelos países asiáticos. 3/4 da população estão lá, e isso pode ser impactante nessa reorganização do mundo que nós estamos vivendo. E o Brasil pode, em meu entendimento, deve ser parte dessa construção, porque esse é um novo tipo de tensionamento, no meu entendimento também positivo, de você reorganizar essas dinâmicas e ganhar, não só na competitividade, mas ganhar em espaços econômicos, legitimamente falando, em cima da agenda climática. Isso é a visão estratégica de país, isso é a visão como é que você usa a agenda bilateral, a cooperação entre países, e traz o setor privado com o que a gente chama no jargão mission driven. Tá? Não é uma coisa voluntária, você pensa, você constrói, você coloca isso na agenda e você ambiciona esse país e faz a sua diplomacia, os seus atores sociais, o seu setor privado trabalhar e convergirem nessa direção. Aí você pode falar de ambição climática, porque você sabe como é que você defende seus interesses nacionais olhando os interesses globais. Tá? E é isso que o Brasil hoje fragmentou. E por que ele fragmentou? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu não tenho tempo para isso, mas essencialmente porque nós temos um governo negacionista climático, ele não acredita nessa agenda e tem uma mobilização do setor privado, como eu disse antes, para ganhar dinheiro, me dar dinheiro aí, com uma forte influência do setor de uso da terra, particularmente a agricultura, em torno de ter que preservar ativos da biodiversidade, porque uma lei no Brasil determina isso. Então, ao invés de ter o entendimento que isso em vez de pegar o retrovisor do Código Florestal e restaurar a propriedade rural, você está restaurando, na realidade, paisagens que vão ser com critérios importantes para você viabilizar, por exemplo, segurança hídrica e competitividade. E é isso, essa visão de colocar no futuro que o Brasil não tem. O Brasil tem uma visão reativa em relação ao passado. O Brasil de hoje é um país que acredita que soluções do passado têm futuro. E o mundo está mudando, e está mudando numa velocidade sem precedentes. Além do negacionismo climático, você tem os setores, particularmente vou citar aqui como CNI e outras representações de setores industriais, extremamente conservadores. Mesmo com o engajamento do subnacional, que é extremamente importante, o governo do Brasil hoje quebrou a lógica federativa. Então, a reorganização da lógica federativa é importantíssima na interlocução internacional e na interlocução regional. Tá? O Brasil perdeu lideranças na América do Sul, ele perdeu a capacidade de influenciar os seus parceiros, ele não está mais presente no chamado BASIC, no Grupo Brasil, África do Sul e de China, que é o grupo dos emergentes. Ele tem uma participação muito retórica e reativa, ele não é estruturante nisso e, portanto, é absolutamente importante que esse tema de governança climática caia no nosso dia a dia, tá, Márcio? A gente vai ter que mergulhar e não é baseado no que nós tínhamos. Não é pensar em comissão interministerial, que o governo tirou o espaço da sociedade civil. Não é isso.
É muito mais do que isso. E a sociedade civil terá que ter vários andares, se eu posso usar essa expressão, entre aspas, de engajamento, de interlocução e de diálogo com vistas, de fato, e evitar retrocesso no futuro, mas mais do que isso, permitir progressão na agenda, a chamada progressividade. Nós vivemos o regime da emergência climática, a discussão de curto prazo é a progressividade de ambição COP26, COP27, COP28. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos chegar a 2025 e porque eu acho, particularmente, tudo que eu vi até agora, que a gente não vai ter o compromisso, não vão ter os 100 bilhões fechados de dólares que Paris determina como obrigação dos países desenvolvidos para a COP26. Você vai chegar talvez ali 80, 85 bilhões, etc., etc., e a ideia é que você possa ter essa progressividade. Vamos ver se os ingleses conseguem viabilizar isso, os americanos devem colocar um pledge maior na mesa, mas isso não está equacionado para permitir uma redução da tensão, a minimização da tensão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Isso é uma questão extremamente importante. Além da polarização entre China e Estados Unidos, que certamente, novamente, o Viola deve ter explorado, há uma tensão, um gap muito grande, um distanciamento entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e isso muito provocado também pelo passado. Os países desenvolvidos desembarcaram de Quioto, quebraram as regras, e, por outro lado, esses recursos, a questão financeira da COP26, tem que ser resolvida de uma maneira que gere credibilidade, porque, além da questão da mitigação, vem agora a demanda adicional de lidar com a adaptação. E é da ordem de 300 bilhões de dólares o pleito que deve chegar na mesa. Então, esse tensionamento significa dizer o seguinte, em termos práticos, você não coloca o dinheiro, eu não aumento a ambição. É como se você fizesse um jogo lose-lose, entendeu? Porque no caso da mitigação, estão todos expostos ao risco climático, às vulnerabilidades climáticas. É importante, para terminar, que eu não tenho muito tempo, entender talvez 4 coisas que a gente deve muito prestar atenção. Uma foi a discussão de mercado de carbono, que eu não vou me estender mais, porque foi a manhã toda dedicada a isso, mas é o chapéu do chamada financeira, da Green Finance. Isso precisa adensar e entender como é que esses recursos vão estar disponíveis, quais são as regras de acesso a esses recursos e como é que nós devemos estar preparados para lidar com isso. Então, é uma maturidade de conversa com players financeiros e com a abordagem do risco climático, como é que cada país vai trabalhar com isso. Isso significa ter ciência perto, ou seja, aprofundar os dados, mas ter uma leitura de vulnerabilidade climática nos setores econômicos. O Banco Central brasileiro está mergulhado nessa agenda do risco climático, porque, globalmente, depois do relatório do Swan Report, do Banco Central dos Bancos Centrais, todo mundo já entende que o risco climático afeta a estabilidade do sistema financeiro internacional. Então, a gente tem que tirar preconceitos à parte e sentar para entender como é que essas equações estão sendo postas. A segunda coisa é exatamente o artigo 4º de Paris, a chamada progressividade das NDCs, e nós temos que saber fazer NDCs. Eu acho que nós vamos chegar agora na COP26 com uma experiência extremamente inovadora de não criar o NDC só reativa para dizer que o Brasil pode fazer mais, mas com uma capacidade de discutir NDCs com outros países e discutir como sociedade progressividade. E isso qualifica politicamente a sociedade brasileira para uma interlocução mais estratégica no mundo. Não é só o Brasil pode fazer mais, é como podemos e tendo entendimento, por exemplo, no comércio internacional, as dificuldades que isso determina, as restrições, é entender fora da caixa, é sair da zona de conforto. Então, essa discussão da NDC, a NDC é o coração do Acordo de Paris, a ideia de progressividade, eu acho que é uma agenda que nós deveríamos estar mergulhados nos próximos 2, 3 anos para saber como conversar com o mundo e como abrir espaços e como conversar com o Brasil. Finalmente, eu acho que tem, portanto, resgatar a ideia de progressividade. Há uma questão aqui importante, que é o papel do setor privado e do dinheiro privado nessa história. Nós vamos ter que entender se a gente quer isso nas estratégias de implementação da NDC e como que a gente quer isso, se for o caso. Porque dinheiro privado o setor privado precisa de regulação forte, senão fica um voluntarismo sem nenhum compromisso,
tá? E fica um ganho para alguns e não para a sociedade. E essa regulação significa entender os desafios de curto prazo e médio prazo, por exemplo, das finanças climáticas no Brasil, e, portanto, viabilizar sinergias entre o regime climático e as instituições, as agendas sociais e econômicas do país. Então, isso não é trivial de ser feito, mas eu estou aqui colocando temas que, para mim, são novas avenidas, são novos caminhos de fortalecimento da sociedade civil brasileira e fortalecimento da sociedade civil global. Lembra vocês que o fenômeno da Greta, que foi chamada aqui de pirralha, etc., é um fenômeno importante de mobilização de novas gerações, mas que traz associado a isso os pais da Greta. E os pais da Greta tomam decisões hoje. Então, a mensagem aqui é que clima nos leva a outras agendas que nós estamos tradicionalmente, nós não necessariamente tradicionalmente estamos alinhados com ela ou temos capacidade sobre ela. E por que isso? Porque no curto prazo você precisa dominar nos próximos 3, 4 anos para responder a pergunta que foi colocada aqui, como é que a gente chega em 2050? Os próximos 10 anos, os próximos 8 anos, essa década é a década que alinha como é que nós vamos estar em 2050. E, portanto, é preciso organizar a visão de longo prazo. Todo mundo concorda, a grande maioria no mundo, quer pelo ESG, quer pela pressão de acionistas, etc. É um tal de gente concordar com 2050 sem ninguém saber o que isso significa. Isso é um conceito aberto, tá? Não tem caminhos estabelecidos. Eu acho que você pode se comprometer com a visão, mas você não sabe, por exemplo, como que você vai viabilizar, quais são os gatilhos necessários para você viabilizar um green growth que se consolide em 2050. E aí tem uma pergunta por trás. O Brasil é um país com vantagens comparativas que eu não sei quais serão as vantagens competitivas de 2050 no mundo de baixo carbono. Isso é importante de entender. Tem que acabar com essa catilinária de que o Brasil é uma grande potência, etc. Não é. No mundo real, se você não trabalhar muito, você fica para trás, independentemente do que está acontecendo no curto prazo. Então, me parece, 2050, um fio condutor dessa agenda é a agenda de land use para o Brasil. A agenda de land use ela tem uma importância global, não só pelo fim do desmatamento, mas qual é a equação da Amazônia em pé e qual é a liderança e organização da Pan-Amazônia. Isso é extremamente importante. Tá? E, por outro lado, como é que nós queremos, da agricultura, do setor florestal, do setor da chamada economia de biomassa, quais são os desafios, o que a gente quer pautar. E é isso que está mal posto no Brasil, porque não é o que o Brasil tem 60% de território protegido. Hoje, a pergunta não é essa, a pergunta é como que o Brasil chega em 2050 na sua relação com a natureza. Ele vai chegar com 80% do território protegido? É essa a questão. Ele vai produzir, vai incrementar por produtividade a segurança alimentar, ou ele vai continuar, por exemplo, desmatando, mesmo que legalmente, em áreas improdutivas ou áreas sem potencial de produtividade. A discussão não é um Brasil que há 45 anos atrás importava alimentos e que hoje é um dos principais países produtores de alimentos, mas que tem fome. A discussão é como é que você chega no futuro entregando uma nova relação com a natureza e entregando uma nova relação social. Então, aí que entra os SDGs, como é que você lida com a erradicação de pobreza, fim da fome, que tem a ver com o aumento de renda, e como é que você vai, por exemplo, na questão das cidades, lidar com cidades, não são smart cities, o novo conceito são cidades que lidam com as desigualdades sociais. O conceito que está vindo são ecossistemas urbanos que lidam, enfrentam e propõem soluções para as desigualdades sociais. E aí, meu último ponto, a agenda de adaptação vem com muita força, tá? Por quê? Porque ela tem a ver com as demandas nacionais, mas tem uma questão que vai trazer certamente o que dentro do contexto das vulnerabilidades climáticas, ou do chamado Climate Emergency Pact, como a gente está sendo falado lá fora, como é que você vai lidar com os países mais pobres e os países mais vulneráveis. Tá? Então, você tem uma aliança global hoje de 48 países muito pobres, tá? Que o mundo vai ter que olhar como é que lida com isso e que foram expostos com a questão da diplomacia da vacina, tá? A falha que está acontecendo das desigualdades do mundo. E no trilho dessa história vem uma coisa extremamente importante, que
o fenômeno das migrações. O mundo vai lidar estrategicamente com as migrações por conta dos impactos climáticos e do não acesso aos recursos naturais. O esgotamento de recursos naturais, se você não, por isso a importância de economia circular, por isso a importância da questão da inovação, é um século que converge clima com a era da inovação. As escolhas serão feitas exatamente nessa perspectiva. E, portanto, você vai entrar no tema de Global Commons, que está no relatório do secretário-geral, numa perspectiva muito diferente do debate de Global Commons no passado, que foi rejeitado. Tem a ver com corresponsabilidade, tem a ver com solidariedade global, tem a ver com inserção da sociedade nessa trajetória contemporânea da humanidade. Então, não é pensar mais como no passado, embora o aprendizado do passado seja extremamente importante, mas é ter uma ousadia política de querer o futuro de um outro jeito, e não ser uma projeção linear do passado, como muitos no Brasil insistem. Né? E se a gente for de uma maneira muito simples para ilustrar, se a gente fosse trazer um CBDA, uma responsabilidades comuns, porém diferenciadas, para o Brasil, internamente, nós vamos enxergar desigualdades desse país de uma maneira completamente diferente, onde certamente autoridades hoje que falam sobre o assunto deveriam ser banidas do país. Então, é óbvio que essas questões todas vão estar muito abertas, por isso que eu falei de democracia, a emergência do populismo internacionalmente, isso tudo vai estar tensionando, vai estar competindo com essas trajetórias climáticas. Agora, aquilo que todos nós aprendemos no ditado ambientalista: se Deus perdoa, o homem perdoa, a natureza nunca perdoa. Então, o jogo que está na mesa hoje é lidar com a incerteza que a crise, esse processo disruptivo que a natureza colocou. Tema global que vem para a mesa, última observação, que tem muito a ver com a questão climática, é a saúde pública global. Esse assunto, como migrações e a questão de desigualdade e pobreza, esses assuntos não sairão da mesa, pelo contrário, todo o trabalho de convergência climática, de construção climática, também estará voltado para essa equação global. Então, está na hora da gente olhar para o Brasil numa perspectiva das nossas insuficiências, dos nossos erros, do que nós já fomos capazes de fazer, acertamos e permitimos retrocesso, mas, antes de tudo, nós temos que viabilizar, de fato, um caminho onde o Brasil não fique discutindo soberania na perspectiva do passado. Soberania significa exercê-la, ser responsável e cuidar daquilo que o país tem. E cuidar do seu meio ambiente é ser soberano. Cuidar dos interesses do Brasil nessa inserção internacional é ser soberano. Ter uma sociedade ativa, uma sociedade alinhada com essa contemporaneidade no regime democrático, é ser soberano. Ter clareza dos seus problemas e das soluções e das suas ambiguidades é ser soberano. O resto, para mim, é querer iludir os outros ou vender soluções do passado que não têm futuro. Essa é uma agenda que estou tentando aqui misturar uma agenda internacional com a agenda brasileira para poder falar de 2050, ou seja, para chegarmos em 2050 temos que vencer 2025 e temos que vencer 2030, ou seja, ajustar agora para poder ter futuro e poder discutir baixo carbono. Quem quiser só discutir longo prazo, as instituições brasileiras devem estar preparadas para lidar com a governança climática do curto prazo e do longo prazo, tem que discutir as capacidades, as instituições científicas, etc., etc., mas quem quiser colocar só a visão sem querer mexer no curto prazo, para mim, um fake player, e por isso nós temos que reequacionar. Isso é um desafio para a sociedade antes mesmo das eleições. Nós temos que ter esse entendimento sobre os espaços políticos e o nosso novo papel como sociedade civil dentro do regime democrático, do que nós queremos mudar no Brasil e como nós vamos trabalhar para mudar no Brasil. E não só reagirmos com o que está aí. Nós temos que propor o novo e entender como é que o mundo vem com o novo e disputar com os nossos pares lá fora esse movimento em rede, essa transformação de rede. Como eu gosto de falar, a Amazônia, ela coloca o Brasil no mundo, a Amazônia tira o Brasil do mundo. A Amazônia é estratégica para que a gente abra essas novas portas, esses novos caminhos do Brasil, e isso depende muito mais da gente do que a gente imagina. Eu chamaria a atenção de uma coisa que eu não destaquei, como eu talvez tivesse que destacar. Há uma mudança importantíssima nas discussões de clima e comércio internacional. Tá? Ontem eu estava conversando com um especialista nosso na OMC, e ele falando que 30% do tempo dele hoje na OMC é discutir clima.
30% discutir vacinas e o resto não. Então, há um processo disruptivo desses fluxos das commodities, das cadeias de valores das commodities internacionais. É importante entender isso, tá, Márcio? É importante que a gente acompanhe o que está acontecendo, porque, como eu disse, a questão do land use na agricultura, no setor florestal e no biocombustíveis tem a ver com esses fluxos internacionais. Ali vão estar rearrumando regras. E, para quem gosta de ler, recomendo que leia um relatório que saiu no início desse ano da UNCTAD, mostrando quanto que as nossas escolhas, desde a Revolução Industrial até 2020, sobre inovação, como é que a humanidade tomou decisão para compartilhar a inovação, isso acentuou as desigualdades no mundo. Então, é importante entender, porque é um belo relatório coordenado por um brasileiro, e isso tem a ver com essas novas escolhas. Eu acho que a gente vai ter que sair muito da nossa zona de conforto, tá? E trabalhar uma nova agenda ambiental, uma nova agenda de sustentabilidade e um novo espaço político para a sociedade brasileira aqui e lá fora. É novo, tá, gente? Não é reeditar o que tinha antes, não. Tem coisas boas do passado que vão permanecer, mas nós teremos que ser muito mais ambiciosos e, particularmente, nessa reorganização da questão federativa e nessa reorganização do papel da sociedade civil e portanto, o fortalecimento da democracia.